Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jana do Crochê Criativo, sejam bem-vindas ao meu canal. E hoje, me diz aí, quem não tem um monte de novelinhos como esses perdidos em casa e não sabe que peça fazer com essa quantidade pouca de linha pra gente tecer o nosso crochê? O que eu vou fazer com essa quantidade tão pequenininha? Então, os problemas de vocês hoje acabaram. A gente vai fazer uma peça super simples e super fácil de fazer, inclusive para iniciantes, para a gente reutilizar todas essas sobrinhas de fios que a gente tem em casa. Às vezes a gente tem um novelo mesclado, fala, Jana, o que eu vou fazer com esse novelo? Ele não vai com nada, ele não cabe com nada. Eu usei esse novelo mesclado no meio do meu chale colorido. Então é só ativar a criatividade de vocês. A gente vai usar várias cores do fio Cleia 1000 ou Camila 1000, ok? Então, são aqueles bem fininhos, tá vendo? Que às vezes o pessoal utiliza para bordados e para outros fins também. Eu tinha várias dessas daqui perdidas, não sabia o que fazer com elas e arrumei um jeito de reutilizá-las, de reaproveitá-las. E aí, quando eu fiz o meu primeiro chale colorido, foi um sucesso, todo mundo gostou. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar essa técnica. Você pode separar várias cores de linhas que você tiver aí na sua casa, não precisa necessariamente ser as mesmas que eu utilizei no meu chale, tá bom? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também todas as cores que eu utilizei para o meu chale, para caso você queira fazer exatamente igual, ou você vai pela minha foto, ou você vai pelas cores que eu utilizei na descrição do vídeo. E espero que vocês gostem e compartilhem com as amigas. Vamos para a videoaula? Ah, primeiro eu queria falar também que a gente utilizou a agulha de 4 milímetros para fazer a nossa peça, tá? Quando a gente vai fazer chale, a gente precisa de uma agulha um pouco maior do que a agulha recomendada nas nossas linhas finas, ok? Por quê? Porque a gente quer que o chale fique molinho, que ele tenha um caimento gostoso no corpo e não que ele fique duro. Então a gente precisa fazer os pontos bem mais abertos do que a gente faria se fosse uma outra peça, tá bom? Então eu utilizei a agulha de 4 milímetros e eu indico para quem tem o ponto mais apertado, mais tensionado, a usar a agulha de 4,5, tá? Para que ele não fique apertado, durinho, não tenha um caimento legal, aí você põe num ombro, cai do outro lado. Outra coisa, meu chale ficou com 2 metros de comprimento de lateral, perdão, de largura, né, na lateral, 2 metros por 115 centímetros depois das franjas. Então ele ficou com 1 metro de comprimento, tá, de altura, né, do nosso pescoço até o nosso quadril, ele tem 1 metro de altura. E com as franjas ele fica com 1,15, porque eu coloquei franjas de 15 centímetros, tá bom? Então só para vocês terem uma ideia, esse é um tamanho ótimo, é um tamanho grande, para que as pessoas comprem o chale com vocês e não fique caindo. Eu falei, encolheu, ou isso ou aquilo, não. E depois, esse é o tamanho dele agora, logo após ficar pronto. Depois ele vai dar uma caidinha a mais, dar uma soltadinha a mais, ficar um pouquinho mais comprido, tá bom? Então, vamos lá para fazer nossa arte? Então, aqui a gente vai começar com o nozinho inicial. E vamos fazer 8 correntinhas. Juntei aqui, ó, os meus 3 cabos, 2 do verde escuro e 1 do verde mais clarinho, que é o verde limão, tá? E eu vou trabalhar assim. O meu chale todo eu vou trabalhar com 3 cabos, sempre com 3 cabos, tá, gente? Então, vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 correntinhas. Vou fechar na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Subir 3 correntinhas. E agora eu vou começar a trabalhar dentro dessa argolinha, desse anelzinho que a gente fez, tá? Vou fazer um ponto alto. E já vou escondendo aqui, ó, os meus 3 fiozinhos de acabamento, tá? Eles já vão ficando aqui junto com o meu anelzinho e eu vou fazendo os pontos por dentro desse anelzinho que eu fiz, tá?
Vou colocar aqui dentro 20 pontos altos. Então, eu já tenho, na verdade, as 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. E eu vou colocar mais 19 e vou ficar no total com 20 pontos altos dentro dessa argolinha que a gente fez inicialmente, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus 20 pontos altos e volto com vocês. Aqui, gente, voltei com os meus 19 pontos altos feitos dentro da nossa argolinha e mais as 3 correntinhas aqui, eu fico com um total de 20 pontos altos dentro do meu círculo. Agora, a gente não vai fechar isso aqui, tá, gente? Não é um círculo, tá? A gente vai fazer assim, ó, um meio círculo. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E a gente vai virar nosso trabalho. Então, aqui já é o meu primeiro ponto alto, e em cima desse primeiro ponto, eu vou laçar meu fio, vou vir no segundo ponto e colocar mais um ponto alto. Terceiro ponto, mais um ponto alto. No quarto ponto, mais um ponto alto. E agora, então, para essa segunda carreira, eu vou completar todos os pontos altos de base com um ponto alto dentro de cada um. E vou continuar com 20 pontos altos na segunda carreira, tá bom? Então, façam aí a de vocês, um ponto alto para cada ponto de base, que eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui meus 20 pontos altos na segunda carreira. E agora eu vou subir 3 correntinhas novamente para a terceira carreira e mais uma correntinha de separação. Vou virar o meu trabalho. Esse ponto aqui, as 3 primeiras correntinhas já equivalem ao primeiro ponto em cima desse primeiro ponto, tá? Então, a gente começa aqui no segundo. Faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 correntes para o primeiro ponto alto e mais uma corrente de separação. Um ponto alto no segundo ponto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha de separação e mais um ponto alto no próximo ponto. Então, agora, a gente vai continuar com os mesmos 20 pontos altos, só que separados por uma corrente, tá? Então, a gente vai fazer isso também na carreira toda, um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Nós vamos continuar com 20 pontos altos nessa terceira carreira. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Então, vocês podem notar aqui, ó, a primeira carreira, 20 pontos altos. A segunda carreira, 20 pontos altos em cima desses pontos. E a terceira carreira, 20 pontos separados por uma corrente. Esse é um padrão que a gente vai utilizar para o chale todo, que a pouco mais para frente vocês vão entender. Agora, a gente vai fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos virar o nosso trabalho. A gente vai pular esse primeiro espacinho da primeira correntinha de espaço aqui e vai para o segundo, fazer um ponto baixo. Tá? Então, a gente vai fazer uma argolinha aqui com 7 correntinhas. 4 correntes agora. 1, 2, 3 e 4. Vou pular o próximo espacinho de corrente da carreira de baixo e vou para o próximo. Um ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pular o próximo espaço e fazer um ponto baixo no segundo espacinho. E mais uma vez, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pular o próximo espaço de correntinha e colocar no da frente um ponto baixo. Então, vocês vão notar que a primeira argolinha que a gente fez, ela é maior, tá vendo? Ela tem 7 correntes. E as outras 3 argolinhas que a gente fez tem somente 4 correntes. Então, a gente sempre vai fazer uma com 7 e 3 com 4. Uma com 7 e 3 com 4. Então, aqui eu já fiz 3 argolinhas com 4 correntinhas. Vou fazer 7 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas.
pulo o espacinho da frente e vou no próximo colocar o meu ponto baixo. Aqui, o que que acontece? Qual é a diferença? Eu cheguei no meio do meu trabalho, tá? Então, tudo que eu faço desse lado direito pra cá, eu vou ter que fazer do lado esquerdo também. Então, se aqui eu tenho um anelzinho de 7 correntes, eu vou colocar um anelzinho de 7 correntes aqui também. Mais pra frente vocês vão entender por quê, tá bom? Então, aqui é o único lugar que eu vou repetir 2 anéis de 7 correntes juntos. Então, vou fazer mais 7 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo o próximo espacinho, no da frente eu coloco um ponto baixo. Gente, desculpa a cachorrada aí, esse barulho, porque às vezes, nossa, é cachorro, periquito, cavalo, passa tudo na mesma hora, viu? Faz esse barulhinho maravilhoso. Então, eu fiquei aqui com as minhas 2 alças maiores de 7 correntes. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pulo o próximo espacinho, vou pro da frente, coloco um ponto baixo. E aqui vou fazer as minhas 3 argolinhas de 4 correntinhas. 3, 4 correntinhas, pulo da frente, vou pro próximo e coloco um ponto baixo. E vou fazer mais um anelzinho ainda com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pulo esse daqui, vou pro da frente e coloco um ponto baixo. Aqui, pra gente terminar a carreira da mesma forma que a gente começou aqui, eu deveria colocar 7 correntes. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 correntes, 3 e 4, e vou vir aqui na minha terceira corrente da carreira anterior, colocar um ponto alto, porque ele vai ficar equivalente como se eu tivesse 7 correntinhas aqui também, tá bom? Então, vai ficar assim essa nossa carreira de alcinhas. 4 alcinhas tem 7 correntinhas, as 2 da beirada e as 2 do meio. E 3 alcinhas tem somente 4 correntinhas. Continuando, nós vamos subir aqui 3 correntinhas para dar altura do próximo ponto alto e virar nosso trabalho. Aqui nessa argolinha de 7 correntes, nós vamos colocar mais 9 pontos altos. A gente vai preparar mais uma base do nosso desenho. A mesma base que a gente fez no começo, tá? Que aí eu vou começar a explicar para vocês nessa segunda parte do desenho e vocês vão entender melhor o que está acontecendo. Então, vou colocar 10 pontos altos aqui dentro, contando com esses 3, com as 3 correntinhas, é o primeiro ponto alto. Vou colocar mais 9 e vou ficar com 10. E já volto com vocês. Prontinho, ó. Então, coloquei 9 pontos altos aqui dentro. Sempre conta, tá, gente? É importante que vocês contem para que tenham certeza que aqui tem 10 pontos altos somente, tá? Agora, a gente vem aqui sem nenhuma correntinha de separação e coloca um ponto baixo dentro da alcinha que a gente preparou na carreira anterior. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. E na próxima alcinha, a gente prende aqui também com um ponto baixo. E mais uma vez, 4 correntinhas, 2, 3, 4. E vem aqui na próxima alcinha e prende com um ponto baixo. Ou seja, a gente tinha 3 alcinhas na carreira de baixo. Agora, a gente vai ficar somente com 2, ok? A próxima argolinha que a gente tem é a de 7 correntinhas, é aquela argolinha grande. Então, aqui dentro, a gente vai colocar 10 pontos altos. Direto, sem nenhuma correntinha de separação. A gente só vem aqui, ó, pro espaço e coloca os pontos altos aqui dentro. Vamos colocar 10 pontos altos, sem nenhuma separação também. E nenhum ponto diferente ou alterado. Aqui tem 3, 6, 7, 8, 9 e 10.
Então, aqui, ó, novamente, como eu falei pra vocês anteriormente, a gente chegou no meio do trabalho. Então, o que eu tenho feito desse lado, eu vou fazer deste lado. Se aqui eu tenho os 10 pontos altos dentro da alcinha de 7 correntes, aqui também, sem nenhuma separação, eu vou colocar 10 pontos altos dentro dessa alcinha de 7 correntes, igual eu fiz na anterior. Aqui no meio, sempre vão estar juntas essas duas alcinhas de 7 correntes e, consecutivamente, esses 20 pontos altos vão acabar ficando juntos, 10 de um lado e 10 do outro, tá? Então, aqui, vocês sempre vão notar que não temos esse espaço aqui, ó, de alcinhas entre os desenhos, tá bom? Então, eu já tenho 6, 7, 8, 9 e 10. Mesma coisa que eu fiz anteriormente, vou prender aqui, ó, direto com um ponto baixo e fazer 4 correntinhas para fazer as minhas duas alcinhas. Próximo espacinho, ó, de 4 correntes, venho aqui dentro e coloco um ponto baixo. Mais 4 correntinhas. Próximo espacinho de 4 correntes, venho aqui e coloco um ponto baixo. E aqui, mais uma argolinha de 7 correntes. Sem nenhuma separação, eu venho aqui dentro e começo a colocar os meus 10 pontos altos, assim como eu fiz no início. O meu último ponto alto dessa argolinha aqui, ele vai ficar na terceira corrente das 7 correntinhas que a gente fez na carreira anterior, tá? Então, eu não vou deixar esses pontos soltos. O último, o número 10, eu vou colocar em cima da terceira correntinha. Já vou mostrar pra vocês. 3, 6, 7, 8, 9. E aqui, ó, o 10º. Eu vou buscar aqui, ó, nas correntinhas de baixo, né, na alcinha de baixo. 1, 2, na terceira correntinha, eu prendo o meu 10º ponto alto. Então, o que aconteceu aqui para vocês começarem a entender a dinâmica do desenho? Aqui, ó, é uma base de 10 pontos altos. Aqui, outra base, outra base, outra base. Então, é essa base aqui que tá começando a acontecer aqui. A primeira, a gente faz todos os pontos altos fechados. A segunda, a gente simplesmente faz pontos altos em cima de pontos altos. E na terceira, a gente vai fazer um ponto alto separados por uma correntinha. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Vamos subir 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, que está em cima desse primeiro ponto aqui. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente não vai fazer. A gente vem para o segundo para colocar 10 pontos altos em cima dos 10 pontos altos da base. Então, a gente vai multiplicar esse desenho que a gente tinha anteriormente nas primeiras carreiras. A gente faz um ponto alto para cada ponto de base. Sempre vai ser igual, tá, gente? A base tem 10 pontos altos e a segunda carreira também tem 10 pontos altos. No início, a gente começa com 20 pontos altos, porque é como se a gente estivesse fazendo duas partes. Então, a gente faz meio a meio para começar o desenho em meio círculo, tá vendo? Agora, todas as partes vão ter somente 10 pontos altos, a não ser aqui no meio, que sempre vai ter 10 de um lado, 10 do outro, então eles são todos juntos, tá bem? Então, aqui, ó, fiz meus 10 pontos altos em cima dos 10 pontos altos da carreira de baixo. Venho aqui nas minhas correntinhas, ó, na próxima argolinha, e ponto baixo, sem nada de separação. 4 correntes, sempre vamos manter 4 correntes para fazer essas argolinhas pequenas. E fechar na próxima argolinha. Eu sei que eu tô trabalhando com a linha colorida,
talvez a visibilidade seja um pouco mais difícil. Mas aqui a gente tinha 3 argolinhas, na segunda carreira a gente ficou com 2 argolinhas e nessa outra carreira a gente vai ficar com uma só. Porque agora, direto, sem nenhuma separação, a gente já vai vir aqui, ó, fazer os pontos altos em cima de cada ponto alto da base. O que vai dar aqui no meio 20 pontos altos. Porque a gente tem as 2 metades que estão no meio. Então, eu vou fazer os meus 20 pontos altos aqui e já volto com vocês. Aqui, ó, voltei com os meus 20 pontos altos em cima dos 20 pontos altos anteriores. Vocês veem que aqui, ó, na carreira de baixo fica um espacinho, mas não tem problema, tá? Nessa carreira a gente vai praticamente unir todos eles. Terminei os 10 pontos altos desse lado, venho aqui e fecho com um ponto baixo. Faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E venho na próxima argolinha e fecho com um ponto baixo novamente. E aqui, direto, eu vou fazer 10 pontos altos em cima dos 10 pontos altos anteriores. Mais uma vez, vou fazer a segunda carreira do nosso desenho. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. E aqui o último ponto tá sempre em cima da terceira correntinha da carreira de baixo. Fico com 10 pontos altos aqui também, tá? 3 correntes para subir. Agora, a gente vai fazer, ó, a terceira carreira do nosso desenho, tá? Porque a gente já fez a primeira aqui, a segunda, a gente vai fazer a terceira carreira, que é igual a essa aqui. Então, é um ponto alto para cada ponto da base, separados por uma correntinha. 3 correntes para altura do primeiro ponto alto e faço mais uma corrente de separação. Viro o meu trabalho. Esse primeiro ponto alto das 3 correntes já equivale a esse aqui, ó. Então, eu vou pro segundo e coloco aqui o meu ponto alto. Uma corrente de separação e mais um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente de separação, mais um ponto alto no próximo ponto. E vou fazendo os meus primeiros 10 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Vamos ficar com 10 pontos altos da mesma maneira da carreira anterior. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Tô terminando aqui o meu 9º. Vou fazer o 10º. Aqui, quando a gente ficar somente com uma argolinha ou uma argolinha de espaço, a gente vai pular essa argolinha. Desse 10º ponto alto, eu já vou direto para o primeiro ponto alto dos próximos 20 que eu tenho aqui. Aqui tem que tomar cuidado o seguinte, existe um ponto baixo aqui, ó, para você não pegar errado. Não pegue no ponto baixo, ó, esse ponto baixo é o que tá prendendo as correntinhas aqui. Venha em cima do primeiro ponto alto, ok? Faz um ponto alto aqui. E mesma coisa, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, aqui, a gente vai continuar preenchendo todos esses pontos aqui, com um ponto alto em cima de cada um, separados por uma corrente, tá? Igual a gente fez aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente não usa essa argolinha,
A gente passa desse último ponto para esse primeiro ponto, para que eles fiquem assim, ó, interligados, tá bom? Eu vou fazer minha carreira e volto com vocês para mostrar. Ó, aqui eu voltei para mostrar para vocês, mais uma vez, essa união, tá? Então, sempre que a gente estiver na terceira carreira, que é essa aqui, tem uma correntinha de separação entre os pontos, a gente não usa essa argolinha que tem aqui. Então, vou passar por ela sem fazer nada. No último ponto alto dos meus 20, porque aqui eu tô no meio, lembram? Eu venho, dou uma laçada no meu fio e venho direto aqui no primeiro ponto. Mesma coisa, gente, cuidado com esses pontos baixos que estão aqui, ó, da carreira anterior, para você não colocar um ponto alto a mais aqui e não colocar um ponto alto a mais aqui, tá? Porque aí dá problema na contagem. Então, venha em cima do primeiro ponto alto que está aqui na frente e faça o seu ponto alto. Então, a gente uniu. E aqui eu continuo com uma corrente de separação para cada ponto alto que eu fizer. Serão 10 pontos altos novamente, né? Tem mais um desenho aqui no canto. Separados por uma correntinha. Então, aqui eu vou terminar os meus 10 pontos altos. Oitavo, o nono e o 10º, como eu falei para vocês, em cima, mais uma corrente de separação, em cima da terceira correntinha da carreira de baixo, tá? Então, é assim que tá ficando o nosso trabalho, ó. Vocês podem perceber que aqui a gente tem um desenho, ó. Aí, aqui a gente tem, repetidamente, um desenho, outro desenho, outro desenho e outro desenho. Ou seja, aqui, que é um grande de 20 ou 2 de 10, se multiplicou em 4 desenhos. E agora, a gente vai fazer a próxima carreira, que ele vai se multiplicar para 6 desenhos, tá? Só que antes disso, eu vou trocar um dos meus fios. Eu vou ensinar exatamente para vocês com as cores que eu fiz o meu chale, tá? Então, às vezes, não tem muita explicação, mas eu vou ensinar para vocês como eu fiz. Então, agora, eu tiro o verde claro, corto ele, a gente vai trocar um cabo só. E eu vou fazer um nozinho duplo. Aqui, ó. Um nozinho simples, na verdade. Duplo quis dizer com os 2 fios, tá? Mas é um nozinho bem simples. A gente aperta bem aqui e puxa bem aqui, ó, porque ele não vai soltar. E depois, a gente corta bem rente ao nozinho. Tá vendo? Ó, ele fica bem pequenininho. Isso aqui, gente, no meio da nossa peça vai sumir, tá bom? Então, vocês não precisam se preocupar com essa união, porque ela vai sumir. Então, agora, o que que vai acontecer? Desse tom que eu estou de verde com verde-limão, eu vou para o tom de somente verde escuro, tá vendo? Então, isso vai dando a ideia de degradê para as minhas cores, para minha peça, tá? Então, a gente troca um cabinho só. Obviamente que se você quiser fazer diferente e trocar 2 cabos ou trocar os 3 cabos, também é possível, tá? Mas como eu falei, eu vou passar esse chale para vocês da maneira exatamente que eu fiz, porque foi um chale que eu vendi já algumas peças dele e foi muito legal, porque quando eu fiz bem da minha cabeça essas cores, né? E às vezes a gente não sabe se vai dar certo, se as pessoas vão gostar ou não. E eu fiquei muito feliz de vender o primeiro. E quando outras pessoas pediram para eu fazer igual,
eu fiquei mais feliz ainda, porque a gente sabe que quando a gente vende a segunda vez, aí sim é que deu certo, né, gente? Então, esse chalé eu vendi agora no Mercado Livre, tá? Que eu posto os meus produtos lá. E por isso que eu tô aproveitando ele para fazer a videoaula com vocês. Então, aqui nós vamos começar a preparar a nossa carreira de argolinhas para começar a multiplicar esse desenho mais uma vez, tá bom? Então, na nossa carreira de argolinhas são 7 correntinhas aqui no início, 3, 4, 5, 6, 7. Virei o meu trabalho. Esse primeiro espacinho aqui, ó, eu pulo e venho pro próximo. Ponto baixo. Então, eu já fiz minha primeira argolinha de 7 correntes. Vou fazer agora 3 argolinhas de 4 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Pulo o espacinho da frente, venho pro próximo e fecho com um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo o espacinho da frente, venho pro próximo, ponto baixo. 4 correntinhas, pulo da frente, venho pro próximo, um ponto baixo. E aqui eu faço 7. Porque eu já fiz as 3 pequenas, sei que eu tenho que fazer uma grande. Aqui, deixa eu ver para mostrar bem para vocês. Aqui, ó, é o meio entre um desenho e outro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pular esse último espacinho, vou pular o do meio e vou entrar aqui, ó, no segundo do próximo grupo de pontos altos, tá? Então, aqui eu vou pular 3 espaços. Esse último, esse do meio e esse aqui, certo? E vou fazer o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer os pequenos. 4 correntinhas. Pula 1, vem pro próximo. 4 correntinhas. Pula 1, vem pro próximo. 4 correntinhas. Pula 1 e vem pro próximo. Então, aqui eu fiz as 3 pequenas, tá? O que que eu vou fazer agora? A grande. 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular um espacinho e venho no próximo. Aqui, cheguei no meio. Lembram, gente? Então, sempre que a gente chegar no meio do trabalho, a gente vai fazer 2 de 7 correntes juntas, porque tudo que eu tenho desse lado, eu tenho que ter do outro lado também. Então, se aqui eu terminei com 7, aqui eu começo com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo um espacinho, venho pro próximo. Agora, 4. Vou fazer as alcinhas pequenas. Pulo um espaço, vou pro próximo, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o próximo espaço e venho no próximo fazer um ponto baixo. Então, aqui eu fiz as 2 grandes, deixa eu mostrar bem pra vocês, e 3 pequenininhas aqui, tá? Então, vou fazer agora mais uma grande, que é igual a essa daqui. 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo a última casinha, pulo a do meio e pulo a primeira. Começo na segunda casinha. É a mesma coisa que a gente fez aqui no começo, tá, gente? A gente não pulou a primeira casinha e começou na segunda. Então, quando eu tiver nessas divisórias, a gente pula essa última que sobrou, pula essa do meio, que a gente não vai usar ela pra nada, e pula essa primeira pra começar na segunda, tá? É um padrão que tem que ser repetido exatamente da mesma forma para que as contagens deem certo depois, tá bom? Vou fazer mais 3 argolinhas com 4 correntes, que são as pequenininhas.
sempre pulando um espacinho para prender. Prendendo sempre com ponto baixo. E aqui na última, como eu falei para vocês, ao invés da gente fazer 7 correntes, a gente vai fazer 4 correntes e vai colocar um ponto alto na terceira correntinha, tá? Não se esqueçam que aqui nós temos 3 correntes e uma de separação. Eu não mexo nessa de separação, eu venho na terceira e fecho com o meu ponto alto. Porque aí vai dar o mesmo espaço, como se eu tivesse fazendo aqui 7 correntinhas. Tá bom? Daqui direto, a gente já vai para os 10 primeiros pontos altos. Então, subimos 3 correntes, que é a altura do primeiro, viramos nosso trabalho. E vamos pôr dentro da primeira argolinha mais 9 pontos altos para totalizar 10. Então, a gente está começando aqui, mais uma vez, o padrão desse desenho aqui. Eu vou aproveitar que deu um nozinho aqui, ó. Eu já volto com vocês para mostrar um pouquinho mais adiantado, tá? Eu vou fazer esses 10 primeiros pontos aqui dentro e volto para a gente fazer mais uma vez essa próxima carreira, para vocês entenderem bem como funciona.